Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula do nosso curso UML na Real. Ainda no módulo de Introdução e Alinhamento, nós vamos falar sobre diagramas, elementos e relacionamentos, que são a base de todos os diagramas da UML. Nós fizemos a última aula, onde nós refletimos bastante sobre comunicar ou documentar, que é uma mentalidade, uma forma de enxergar a aplicação da UML no nosso dia a dia. E agora a gente começa a ver um pouquinho sobre a estrutura de um diagrama. Todo diagrama na UML, ele tem como escopo maior ele próprio, né? Afinal de contas, o diagrama representa alguma coisa objetiva. Dentro de um diagrama, nós temos uma série de formas gráficas e temos uma série de interações entre essas formas gráficas. As formas gráficas que tem dentro de um diagrama da UML, nós chamamos de elementos. E a gente vai ver que cada diagrama tem os seus elementos específicos. E esses elementos possuem relacionamento entre si, que é o objetivo semântico da coisa toda, ou seja, como que realmente aquilo que está sendo representado funciona ou funcionará, a depender de ser um diagrama estrutural ou comportamental. Importante ficar claro que, além do diagrama em si, dos elementos, e esses elementos utilizando relacionamentos, nós não temos nenhum outro tipo de conceito aplicável, tá? Nessa visão de abstração é bem simples. Eu vou mostrar agora um diagrama para a gente poder entender como que elementos se relacionam utilizando relacionamentos e isso compõe um diagrama, ok? Na tela, a gente tem um diagrama que eu utilizei para um post no meu blog. Nosso blog, só para lembrar, é o www.ateomomento.com.br, um blog com muito conteúdo de qualidade sobre engenharia de software. Esse diagrama é um diagrama que foi produzido dentro de uma ferramenta Case chamada Enterprise Architect. Lembrando que isso podia ser um desenho na parede também, e a gente vai ver ainda nessa aula uma reflexão sobre isso. Nesse diagrama de instalação ou de deployment, ele nos mostra como que os componentes de uma aplicação nossa, de um sistema nosso, estão distribuídos. Se a gente observar, do lado esquerdo, a gente tem o tipo de diagrama, que é deployment, e nós temos uma série de elementos que nós podemos utilizar para fazer a representação do objetivo que a gente quer demonstrar com o modelo. A gente tem ali, tá vendo, uma série de elementos, mas, como eu falei na aula anterior, a gente tem que pensar Pareto. Então, a gente não precisa de utilizar tudo que a UML nos oferece. Até nesse curso, o mindset aplicado é o 80-20. Ou seja, com 20% dos elementos, nós representamos 80% daquilo que a gente tem que realmente mostrar com o modelo. Nesse diagrama de instalação, nós temos aí alguns elementos. Por exemplo, observe que nós temos vários quadradinhos, e esses quadradinhos possuem na parte superior direita, uma forminha gráfica como se fosse um retângulo na vertical com dois quadradinhos menores. Esse elemento ele é do tipo componente, representa um componente do nosso software. E ele está dentro de uma caixa maior. No contexto desse diagrama, a gente vai ter uma aula e um módulo só para falar sobre diagramas de deployment ou de instalação, tá? Então o objetivo aqui não é descer no menor detalhe. Mas nós temos esse elemento componente dentro de um elemento maior. Esse elemento maior é um package, ou um pacote, ou então um node, tá? Ou device. Mas é importante entender que nesse contexto aí, verifique aí, ó, nesse primeiro elemento menorzinho, nós estamos falando de uma Web API, que é, grossíssimo modo, uma espécie de um Web Service. E ela está dentro de um servidor Windows Service 2012, rodando um servidor web IS 8.0, tá? Esse diagrama, a gente vai ver isso lá na frente, é um diagrama que carrega consigo um rigor muito alto. Nesse caso, ele é mais utilizado para documentação do que para comunicação simplesmente. E esses componentes possuem uma setinha que liga eles. Então, se a gente for ver lá do primeiro, é um PC Dell. O objetivo nesse diagrama é representar que um determinado workstation ou um dispositivo, um PC, um personal computer da Dell, é quem começa a fazer toda a utilização ou start desse sistema. Ele possui uma relação com o website em ASP.NET,
que possui uma relação com a API que eu citei, que possui uma relação com um banco de dados SQL Server logo abaixo. Se nós observarmos lá nos utilitários desse diagrama, está vendo lá em Deployment Relationships, ou relacionamentos para um diagrama de instalação, a gente tem uma série de relacionamentos disponíveis. Nesse caso, a gente utiliza apenas um. E esse relacionamento, esse uso desse apenas um, também segue a teoria ou o princípio de Pareto. Necessariamente ou não necessariamente nós precisaremos de usar todos, porque 20% dos relacionamentos entre os elementos de um diagrama já nos dão condição de representar praticamente tudo que a gente precisa. Além disso, a gente tem uma linha pontilhada em torno de todo esse diagrama. Isso é para a gente definir limites. E temos uma notinha também escrita com alguns detalhes mais refinados da especificação da instalação do sistema que está sendo representado aí. Essa área em azul é o nosso diagrama. Cada caixinha dessa, inclusive essa notinha que eu acabei de citar, são os elementos. E cada setinha que liga os elementos são os relacionamentos. Então, quando a gente fala de um diagrama UML, nada mais temos do que elementos que são ligados por essas setinhas, e tem vários tipos de setinhas, a gente vai ver isso ao longo de todo o curso, que são os relacionamentos. Sempre assim, conforme a gente viu aqui anteriormente, né? Nós temos dentro de um diagrama elementos que se relacionam. E isso, do ponto de vista semântico, nos dá o que a gente precisa para poder compreender a proposição do que está sendo modelado. E do ponto de vista sintático, ou seja, da sintaxe aplicado, aí entra que para cada modelo ou para cada tipo de diagrama a gente tem especificidades em termos de formas de elemento e de formas de relacionamento entre eles. Ok? E essa figura, o objetivo de eu trazê-la é até mesmo para que nós possamos refletir com relação ao uso de diagramas UML nos tempos atuais. A gente observa várias pessoas trabalhando como se fossem salas, e essas pessoas usando pincel atômico e diagramando coisas na parede. Aquilo que eu mostrei anteriormente, que é isso aqui que a gente viu, é o uso de uma ferramenta case, nesse exemplo que eu printei, para um diagrama que leva um nível de rigor maior, pela necessidade dele. Entretanto, quando o objetivo é documentar, isso aqui aplica-se muito bem. Quando o objetivo é comunicar apenas, a gente pode fazer assim. Atualmente, na empresa que eu trabalho, a gente faz muito isso que está vendo na foto. Como que eu gosto muito de fazer? Façamos os diagramas na parede, batemos uma foto, anexamos isso na ferramenta de produtividade que a gente tem e, inclusive, anexamos diagramas UML dentro de histórias de usuário, dentro de especificações de requisito. O próprio usuário, quando vai fazer, o usuário ou o especialista do negócio, quando vai fazer uma homologação, ele usa como referência os diagramas, mas são diagramas que estão numa foto. A gente desenha na parede, bate uma foto e anexa na ferramenta que nós temos de produtividade e gestão do ciclo de vida da aplicação. Lá nós utilizamos o Azure DevOps, que é o antigo VSTS da Microsoft, ou o antigo TFS. E, volto a falar, é sempre conforme a necessidade. Mas mesmo na parede, né, ou no papel, às vezes num caderno, o que a gente deve pensar é que nós temos diagramas com elementos relacionados por relacionamentos. Vamos a mais um quiz com perguntas e respostas sobre o conteúdo da aula. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Vamos em frente, um abraço.